Fala pessoal, beleza? Então, devido ao coronavírus, né? Medidas protetivas e tudo mais, a monitoria será dada online também. Nós não vamos parar com a monitoria, ainda mais que esse é um momento que sem dúvida vocês vão precisar muito da gente. A gente vai estar aqui para poder ajudar vocês da melhor forma possível. Não vai ser o coronavírus que vai fazer ninguém aqui pegar final em bioquímica. A aulinha de hoje, estrutura e função dos lipídios. Aula importante. Nessa aula você vai ter a noção, a base do que você vai usar pelo resto do teu período. Muita coisa que a gente vai falar aqui nessa aula agora não vai ser aprofundado porque vão ser matérias para as próximas aulas. Mas aqui é para você ter uma noção geral de tudo. Entender um pouquinho da função, da estrutura. Então, se ficar alguma dúvida, ou algo que eu passar muito por cima, possivelmente é porque a gente vai ver ele daqui a um tempo mais aprofundado, beleza? Então vamos lá. Antes a gente vai definir o que é lipídio. Lipídios são macromoléculas, né? Ou seja, moléculas bem grandes, hidrofóbicas. Ou seja, grande parte dela não tem uma boa interação com a água. Ela repele água. Fóbica, né? Tem medo de água. E pode ter caráter anfipático. Como assim? Ela pode ter parte dela ser hidrofóbica e parte dela ser hidrofílica. Depende, nós vamos ver que a gente vai ver 7 classes diferentes de lipídio. Cada uma comporta de uma forma diferente. Algumas são mais hidrofóbicas, outras são mais hidrofílicas. O que vai aumentar a parte hidrofóbica de qualquer uma delas vai ser o tamanho da cadeia carbônica delas. Lembra de hidrocarboneto do cursinho? Então, voltou. Então, os hidrocarbonetos, a cadeia de hidrocarboneto, vai ajudar com que ela seja cada vez mais hidrofóbica. Enquanto alguns radicais, como hidroxila, carboxilas, que são polares, têm cargas, né? Elas vão ajudar que ela seja cada vez mais hidrofílica. Dependendo do balanço, ela vai tender ou para ser muito, muito, muito hidrofóbica, como a gente vai ver certas classes, ou anfipática, classes que são mais moderadas. Elas são moléculas grandes e complexas, elas precisam de um processo próprio para ser digerido. O Lucas, se eu não me engano, vai conversar com vocês sobre lipases pancreáticas, absorção. E quando a gente falar de quilomicron, lipoproteínas, a gente vai passar um bom tempo, umas boas semanas conversando só sobre isso. Então só saibam isso, elas precisam de um processo especial e de rotas especiais para ser absorvida pelo corpo humano. Além de ser absorvidas, elas podem ser sintetizadas também, não esquecer disso. Grande parte dos lipídios que nós temos no nosso corpo, nós não ingerimos eles, não diretamente, nós ingerimos o carboidrato que futuramente foi transformado em lipídio. Então, as 7 classes que nós vamos ver são essas: os ácidos graxos, ceras, triglicerídeos, os glicerofosfolipídios, os sfingolipídios. Nota que a classe 4 e a classe 5 são bem parecidas, né? Todas são fosfolipídios. 6 são lipoproteínas e 7 esteróis. Começando com a primeira classe, que são os ácidos graxos. Também pode ser chamado como acil. Cuidado, não confundir com acetil. Lembra que no cursinho a gente via? Acetil é a mesma coisa que etil, né? Que é uma cadeia de 2 carbonos. Enquanto um acil é uma cadeia de N carbonos bem longa, um hidrocarboneto longo. Pode chegar a ter 20 carbonos, então não confundir, porque são coisas diametralmente opostas, tá? Ele pode ser usado para reserva de energia e também pode ser usado com função estrutural, tá? A gente divide ele de acordo com a cadeia dele. Por que que eu preciso saber se a cadeia dele é curta, média, longa ou muito longa? Porque até ácidos graxos de cadeia média, eles podem atravessar a membrana plasmática para ser metabolizado. A maioria deles são absorvidos no intestino. Tá um errinho conceitual no slide, tá? Eles podem ser longos e alguns precisam de transportes especiais, tá? Eles vão ter proteínas especiais, jeitos especiais de serem absorvidos nos enterócitos, as células do intestino, enquanto outros vão passar por difusão, depende do tamanho deles. Além disso, eles também precisam estar alinhados
com tamanho por conta da mitocôndria. A mitocôndria, a gente não pode pensar que ela é uma mini célula dentro da tua célula. Então, se ela tem dificuldade de passar dentro do enterócito, ela vai ter dificuldade de entrar na mitocôndria também. O memezinho retrata, né, que acima de 14 carbonos ele não entra. E ele vai ter uma enzima específica, uma lançadeira, um meio de transporte específico para ele conseguir entrar. Tudo isso eu tô falando por cima, por quê? Porque vão ser matérias mais adiantes nossas, tá? E quanto ao número de carbonos dele, a gente vai ver que o corpo humano, curiosamente, ele produz ácidos graxos de cadeia par. O mais importante pra gente é o ácido palmítico, um ácido de 16 carbonos, tá? Pelo corpo humano. Ácidos de cadeia ímpar geralmente são feitos por plantas. Óleo de coco tem muito ácido de cadeia ímpar. E você vai ver que o ácido de cadeia ímpar, ele tem interações que o ácido de cadeia par não tem. Ele pode acabar virando produtos intermediários do ciclo de Krebs. Então, com saudade do ciclo de Krebs, vamos rever ele de novo. Ele pode virar intermediário do ciclo de Krebs, que talvez o ácido carbono par, o ácido graxo par, não pode virar, entende? Guarde essa informação, deixa ela mais ou menos guardada. Quando a gente voltar para a digestão deles, para absorção, metabolização dele, vocês vão entender melhor, tá? Ele pode ser dividido entre saturado e não saturado. Como assim? Química orgânica, tá? Em saturações, lembra daquela ligação pi? Aquela ligação secundária que tem entre dois carbonos? Aquilo vai mexer na configuração dele e ele vai ser menos organizado. Olha, na imagem que eu deixei aqui no slide, dá pra ver que isso influencia até se esse ácido graxo vai se encontrar na forma sólida ou líquida. Por quê? Porque como ele tem insaturações que fazem com que a estrutura espacial dele seja mais difícil de ser organizada, lembrando que quanto maior o grau de desordem, mais líquido uma substância vai ser. Sendo que o grau de desordem for tamanho, ele pode se tornar um gás, o que não é o caso aqui. Mas quanto mais ordenado, tá uma substância mais sólida, beleza? Então, essa vai ser uma diferença que a gente vai ver entre gorduras e óleos. Tá aqui uma manteiga, um azeite e um óleo, né? Que tem densidades diferentes, e isso varia por causa dos ácidos graxos que eles possuem. Quanto mais saturado um ácido graxo for, mais densa, mais sólida vai ser a cadeia dele, em comparação a outro ácido graxo na mesma temperatura, beleza? Agora a gente vai falar dos ácidos graxos saturados, que geralmente são derivados de animais, né? Os insaturados geralmente são de gordura vegetal. A gente também pode ver, não deixei aqui no slide, mas o processo de produção de produtos como a margarina, que você vai ver no rótulo assim, margarina, produto reduzido, é gordura reduzida. Dá a impressão que tem um nível de gordura diminuído, né? Tem menos gordura. Mas não. Esse gordura reduzida, ele quer falar para você de forma química. Ou seja, esse óleo que vai fazer a margarina, que é um óleo insaturado, ele vai sofrer um processo químico, um bombeamento de hidrogênio, e todas as insaturações dele vão ser quebradas. E essas insaturações quebradas vão dar espaço para mais hidrogênio. Isso é um processo de redução, né? Lembrando da química novamente. Por isso que é uma gordura reduzida, não porque tem menos gordura, mas porque ela sofreu uma interação com hidrogênio e virou uma gordura insaturada, beleza? A gente pode ver aqui que nos mamíferos, geralmente os ácidos mais comuns são ácidos graxos cis. Em processos industrializados, geralmente a gente produz ácidos graxos trans, ok? Ele é mais difícil de oxidar. Então, muitas vezes ele está adicionado no objeto, pode o objeto ter uma duração maior, uma data de validade maior, mais estendida, tá? Não precisamos falar dos riscos que ele traz à saúde, né? O teu corpo tem uma certa dificuldade de metabolizar, trabalhar com ele. E isso pode gerar grandes problemas para o teu corpo, que a gente vai ver em seguida também. Então, RA3 a gente vai trabalhar só com dislipidemia, diabetes, síndromes metabólicas, tudo ligado ao excesso do consumo de lipídios, beleza?
A próxima classe agora que a gente vai ver são as ceras, perdão. Então, a cera, guarda essa informação. Não é tão importante assim, mas no final da aula vocês vão entender porque eu pedi para guardar essa informação. Guarda só até o final da aula. Ela é uma reação que acontece entre um álcool graxo e um ácido graxo. Ou seja, uma reação entre um álcool e um ácido forma o quê? Um éter. Química orgânica de novo. E tem a função de impermeabilizar e proteger. Eu vou estar sempre usando a química orgânica porque, como é algo que a maioria, ou todos vocês já dominam bastante, né? Afinal, todo mundo possui medicina. Eu acho que é um ponto de apoio bastante para vocês conseguirem construir um conhecimento em cima de hoje é uma base que vocês têm. Então, geralmente na natureza ela está ligada com a impermeabilização e a proteção. Nós temos no ouvido, né? As abelhas têm nos favos de mel. E basicamente é isso. Agora, um muito importante, que são os trigliceróis. Lembra que a gente falou dos ácidos graxos? Então, um triglicerol é um glicerol somado com 3 cadeias de ácido graxo. Olha na imagem aqui do slide que tá R1, R2, R3. Radical 1, radical 2, radical 3. São 3 cadeias de ácidos graxos juntas num, num glicerol. Beleza? É um triacilglicerol. A gente vai chamar muito ele de tag. Se você vê uma expressão chamada tag, abreviação, né? Pense direto nele. Ele é muito importante. Ele vai ser um meio que o teu corpo vai usar como armazenamento de energia. Tive um carboidrato dando sopa, não importa o meio, mas eu peguei esse carboidrato e fiz ele virar um ácido graxo. Eu boto esse ácido graxo, 3 ácidos graxos juntos com glicerol, e faço um triacilglicerol, que é uma forma de reserva, beleza? Tem uma função de reserva energética. Ele é uma fonte de energia que dá muito ATP, muito energético, tá? Só que, por outro lado, ele é bem lento, a metabolização dele. Então, não vai ser a tua fonte de energia primária, porque demanda uma maquinaria, uma quantidade de processos muito grandes para que você consiga fazê-lo, quebrá-lo e tudo mais. Os glicerofosfolipídios. Ó, olha como ele é parecido com o TAG. Ele também, na imagem tá estranho aqui, mas ele também tem um arcabouço de glicerol que está somado com um ácido graxo, 2 ácidos graxos, e no local que teria um terceiro ácido graxo, igual em um TAG, né, em um triacilglicerol, ele tem um grupamento fosfato. E junto com o grupamento fosfato eu tenho aqui um xizinho, olha. Esse X chama grupamento cabeça. Geralmente ele pode ser substituído por um álcool. E dependendo do que tiver ligado aqui, vai dar uma propriedade específica. Os glicerofosfolipídios são muito importantes na membrana plasmática, seja na função estrutural, seja na função de sinalização, tá? Dependendo do qual estrutura que compõe o X, vai dar uma propriedade diferente para o glicerofosfolipídio. Agora, os esfingolipídios. Ele também é bem parecido com o glicerofosfolipídio, mas olha aqui uma diferença importante dele. Lembra que o arcabouço do glicerofosfolipídio era de glicerol? No esfingolipídio, esse arcabouço aqui é de esfingosina. Então é uma diferença bem grande. E o glicerofosfolipídio se liga a 2 ácidos graxos, o esfingolipídio se liga apenas a um ácido graxo e mais um grupamento X. O grupamento X aqui é extremamente importante, porque dependendo do que for o grupamento X, ele vai ter propriedades muito diferentes. O esfingolipídio você vai ver muito em Biocell, tá? Quem aí tá lendo Albert, tenho certeza que só de passar o nome aqui você já vai reconhecer um outro nome aqui, porque com certeza já foi citado lá. Beleza? Se esse ligante X aqui for trocado por um hidrogênio, ele vira uma ceramida. Se for trocado por uma fosfocolina ou uma fosfoetalonamina, vira uma esfingomielina. E se o ligante X for um carboidrato, ele forma um glicolipídio. Por que é importante o glicolipídio? Porque ele está muito ligado ao nosso cotidiano. Olha, quando ele é um monossacarídeo, ele é um cerebrosídeo.
quando ele é um di, ou tri, ou tetrasacarídeo, ele é um globosídeo. E quando ele é mais complexo que isso, ele é um gangliosídeo. Não pira com isso. Tipo, não vai chegar assim na prova, vai estar tipo, questão 3. Um esfingolipídio com ligante X, tendo um disacarídeo é um... Sabe, a Patrícia não cobra isso. A Patrícia não quer que você fique decorando essas coisas. Ela quer que você saiba a importância. Por que o esfingolipídio é importante? Porque ele constitui a tua membrana plasmática. Ele define o antígeno A, B ou O. Dependendo aqui, olha. Cadê? No globosídeo, dependendo do di, ou tri, ou tetrasacarídeo ligado a ele, eu vou ter o teu tipo sanguíneo, beleza? Ele está diretamente ligado com a definição. Se você é um O, se você é um A, um B, aqui faltou mais um AB. Sinalização celulares. Você vai ver que a fosfolipase A2, A3, elas estão diretamente ligadas com a tirada desse componente, desse lipídio da membrana plasmática e jogando ele dentro da célula. E eu tenho medicamentos como corticoides que inibem isso. Se eu não me engano, na próxima aula ou daqui 2 aulas vocês já vão ter contato maior com isso. Vai ter naquele artigo que a Patrícia mandou pra vocês, sabe? A propósito, leiam. Aquele artigo é muito importante. Agora, já estamos mais no finalzinho, né? A gente precisa falar sobre as lipoproteínas. Elas basicamente, o que vocês precisam saber dela agora? Daqui a um tempo vocês vão entender bastante, vão ler muito. Vocês vão ficar um mês quase estudando lipoproteína. Mas por enquanto vocês precisam saber que elas são prioritariamente um transportador de lipídio, de apolipoproteínas. O que é uma apolipoproteína? Cenas dos próximos capítulos. E de vitaminas. Várias vitaminas, lembra do ADEC, ADEK, que são lipossolúveis? Elas podem ser transportadas por aqui também. O quilomicron basicamente está no sistema linfático. Os outros estão, na sua maior parte, presentes no sistema sanguíneo. Tá? São as rodovias de transporte deles. E eu tenho uma divisão entre quilomicro, HDL, que o pessoal conhece como colesterol bom, né? LDL, que o pessoal conhece como colesterol ruim, e VLDL. Por enquanto tá ótimo isso daqui. Daqui a um tempo vocês vão entender bastante, vão ter um domínio muito grande sobre isso. Mas tem uma função básica atualmente. E lembrar que essas lipoproteínas, elas transportam outros tipos de lipídios que a gente já citou aqui e vai citar. Elas transportam os TAGs, né? Os triacilgliceróis, que a gente já citou. E vão transportar também colesterol, que é um tipo de esterol que a gente vai citar agora. Fotinha da picanha, né? Para ilustrar por quê? Porque o colesterol, que é um tipo de esterol de seres vivos, é encontrado somente em alimentos de origem animal, tá? A picanha, por exemplo, vai ter colesterol, e muito a propósito. Outros seres vivos produzem outros tipos de esteróis. Fungos produzem ergosterol, plantas produzem fitoesterol. Ela é uma molécula muito rígida, a estrutura dela é toda anelada e é uma molécula que dá uma estrutura muito grande. Ela está presente na membrana plasmática, está presente nas lipoproteínas. Ela é como se fosse um concreto que você coloca. Ela é bem sólida, tá bom? E muito apolar também. Ela é precursora dos sais biliares e também da vitamina D, além de hormônios. Aqui falta uma vírgula entre hormônios e vitamina D. Tá, você vai ter os hormônios esteroidais. Testosterona, progesterona. Todos esses são derivados de colesterol. Mas por que eu coloquei a fotinha da coxinha? Por causa do frango, do catupiry? Não. O carboidrato da coxinha mesmo. Vocês vão ver futuramente, só guarde essa informação, que o carboidrato, se você ingeri-lo, tipo, de uma vez assim, ele não vai ter colesterol. Mas quando ele chegar dentro do teu corpo humano e ele for metabolizado, aí ele sim vai poder virar colesterol. Ou seja, quando você ingere, sei lá, uma batata frita, não tem colesterol lá. Mas pode ser que essa batata venha a ser sintetizada, ser usada para síntese de colesterol dentro do teu corpo. Então, se você quiser diminuir o colesterol, não é só parar de comer produtos animais. Você tem que também controlar a sua ingestão de carboidrato. Cenas dos próximos episódios. Tá bom? Gente, a matéria é essa. Tá um pouquinho longo? Tá. Mas eu fiz completinho para vocês terem uma base.
para depois que vocês consigam estudar e aprofundar bastante. Assistam, reassistam. Sério, vale a pena ter uma estrutura forte aqui no começo, porque vocês vão ver isso até o final do período agora. Saibam bastante no começo para vocês poderem continuar aprendendo com uma certa facilidade mais para frente. Sofram agora para rir depois. A frase é essa. Mas não acabou. A gente vai fazer uns exercíciozinhos de fixação, tá? Para recapitular, principalmente a função estrutural, que não será tão a parte mais relevante no meio médico, mas como é uma parte que a gente vai ver basicamente só agora, vamos deixá-la bem consolidada, bem estruturada, para que vocês, caso venham a ter contato com ela depois, se lembrem. Tirando as lipoproteínas, eu deixei uma fórmula estrutural de cada lipídio citado aqui. E eu vou mostrar para vocês o raciocínio que você tem que fazer para pensar em qual que é, tá bom? Eu embaralhei, então não sei a ordem, pode ser que eu demore para pensar também, porque não tá nada programado, não tem gabarito, eu vou fazer junto com vocês, como se fosse uma prova mesmo. Não que vai cair na tua prova, mas o raciocínio que você precisa ter. Então vamos lá. O primeiro, nota, ele é muito hidrofóbico. Por que eu falo que ele é muito hidrofóbico? Porque eu só tenho uma hidroxila aqui na bordinha dele, tá vendo? E o resto não. O resto tá totalmente de hidrocarbonetos. Eu tenho a presença de anéis. Então vamos pensar. Muito hidrofóbico e anéis. Anéis deixam a estrutura rígida. Eu acabei de falar de uma substância que tem essas características. Qual que é? O colesterol. Beleza? Essa é a primeira imagem de um colesterol. Segunda aqui. Essa segunda aqui, a gente vê 2 ácidos graxos. Beleza? E eu tenho um grupamento fosfato, um glicerol e uma etalanamida. Etanolamina, quer dizer, desculpa. Tá, eu tenho um glicerol. Quais moléculas que tem uma base estrutural de glicerol? Eu tenho o TAG, né? Triacilglicerol. E tenho os glicerofosfolipídios. O TAG tem 3 ácidos graxos. Esse daqui tem só 2 ácidos graxos e um fosfato. Então esse daqui é um glicerofosfolipídio. Ok? Seguindo. Isso eu acabei de dar a resposta. Eu tenho um glicerol. Aqui você não vê o OH do glicerol, porque ele sofreu uma reação, né? Formou água e se juntou com as cadeias de ácido graxo. Então eu tenho um glicerol com 3 ácidos graxos, é um triacilglicerol. Esse daqui. Lembra que eu falei qual que era a reação da cera? Que era um ácido mais um álcool? Por quê? Porque a função éter que a gente está vendo aqui, função éster, desculpa, uma função éster, ela é característica desse processo. Então você pode ver que as ceras são muito distintas entre si. O que faz elas serem muito próximas é essa função éster que elas têm. Por quê? Porque você concorda que, dependendo do álcool ou do ácido que foi usado para a formação dela, ela vai ter as propriedades desse álcool e desse ácido. Nota que os dois têm cadeias muito grandes, tanto o álcool que formou ela quanto o ácido. Então, ela vai ser uma substância muito lipofílica ou hidrofóbica. Por quê? Porque ela vai ter uma quantidade de hidrocarboneto muito grande. Agora, olha, ela C15 de um lado e C26. Agora imagina se ela é C2 de um lado e C2 do outro. Ela vai ser, tipo, bem menos hidrofóbica do que essa molécula, que é gigante. Geralmente, esse é o intuito da cera. Concorda que ela vai ter uma ramificação muito grande de hidrocarbonetos? Isso vai fazer que ela não reaja nada com a água. Seja hidrofóbica ao extremo. Que é o intuito de uma cera, né? Impermeabilização. Esse daqui é o que eu tô vendo. Tô vendo um ácido carbônico. Ácido carbônico não. Uma função ácida, né? Uma carboxila. Juntamente com um hidrocarboneto. Eu vejo insaturações.
Qual molécula é isso? É um ácido graxo, né? Um ácido graxo é uma carboxila junto com uma cadeia de hidrocarbonetos. Nesse caso, insaturada. Ok? E a última. Nota que a gente tem uma esfingosina. Qual que é a única classe de lipídio que tem uma esfingosina? Os esfingolipídios. Tá bom? Ele tem um contato com ácido graxo, com fosfato. E tá muito ruim aqui a definição da imagem. Mas o fosfato tá ligado com álcool. Então, esfingolipídio. Gente, era isso. Foi a primeira vez que eu gravei um tipo de videoaula desse jeito, eu tava nervoso. Tô nervoso, inclusive. Desculpa por algum errinho. A dicção não ficou muito bacana. Se o som não ficar tão bom. A tendência é que durante essa quarentena, a qualidade dos vídeos melhore bastante, tá? Mas continuem. O que vocês precisarem de mim, mandem mensagem pra mim. Eu quero que vocês perguntem mesmo, fiquem à vontade. Talvez seja difícil a adaptação agora no começo, mas contem com a gente, contem com os monitores que vai dar certo. Vocês vão conseguir aprender, vocês não vão ser prejudicados por esse afastamento, tá? Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos.